Olá pessoas, estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Carros em Foco e hoje é vídeo de artigo comentado, certo? Então, qual é o procedimento padrão de sempre que você está procurando alguma explicação, alguma teoria sobre algum sistema automotivo? É pesquisar pela aba, pela drop-down list, a listazinha de colunas do site. Só selecionar, ele vai direto para a área desejada e hoje nós vamos falar do sensor de posição da borboleta de aceleração. Vamos lá. Aguarda um pouco. Eu apertei. Eita. Tá, isso aí. É nóis. Vamos lá. Então, pessoal, artigo, funcionamento e detalhes dos sensores de posição da borboleta de aceleração do sistema de injeção eletrônica. Nome grande, característico de quem escreve artigo científico. Tem que ser um nome para identificar bem do que a gente vai falar, Bom, sensor de posição da borboleta. O que é isso? E borboleta de aceleração, por que tem esse nome? Que componente é esse? Por que ele se chama isso? Por que eu preciso desse sensor? Bom, a borboleta de aceleração, ela na realidade, ela é uma válvula estranguladora. Então, ela é chamada de borboleta, pois o formato da válvula em si lembra a uma borboleta. Em inglês, é tanto que em inglês o nome é throttle, que é basicamente garganta. Então, a válvula ela é um estrangulador. Então, quando você acelera, você está liberando a passagem de ar para o motor. Então, quando eu tiro o pé do acelerador, você está fechando a passagem de ar para o motor. Por mais que a válvula estranguladora, a borboleta de aceleração, fique fechada, há uma passagem de ar mínima para o motor para ele funcionar em marcha lenta. Certo? E a razão do sensor. Por que eu preciso de um sensor, se o controle da abertura e do fechamento da borboleta é feito pelo próprio motorista. Então, esse sensor está ali, primeiro, ele está ali para monitorar. E segundo, atualmente, na verdade, não atualmente, desde os, deixa eu ver, no começo dos anos 90, muitos carros de injeção eletrônica já começavam a abandonar o cabo de acelerador mecânico e eles passaram a ter o sensor de posição de borboleta e um sensor com o mesmo princípio de funcionamento no pedal. E eles passavam a funcionar com uma estratégia de trabalho chamada filosofia torque, que identificava as necessidades de torque que o motorista pedia ao acionar o acelerador. Então, isso tudo era a injeção conseguia determinar isso através da forma que o motorista pisa no acelerador. Como seria essa forma? O quanto seria o quanto ele pisa, a rapidez com que ele pisa, isso tudo acaba mostrando para o sistema de injeção o que é que o motorista realmente quer. Então, essa é a importância do sensor de posição da borboleta. Mas isso é bem básico. E hoje a gente vai ver nesse artigo um pouco mais aprofundado. O artigo também não é muito extenso. Esse foi um dos primeiros artigos que eu escrevi em julho de 2013, certo? Então eu começo dizendo: o volume de ar admitido pelos cilindros é determinado pela PCM, certo? A gente já falou disso nos outros vídeos,
de injeção eletrônica. E uma das variáveis desse cálculo se chama ângulo de posição da borboleta. Bom, eu falei aqui sensor de posição da borboleta. A borboleta, né, ela não é um componente móvel que se desloca de forma linear. Ela gira. Então, o deslocamento da borboleta, que vai ser pego pelo sensor, vai ser um deslocamento angular. Né? Então, ângulo, o que o sensor vai informar para PCM. Se você não sabe o que é PCM, abre esse parêntese. Eu faço questão de abrir em todo vídeo, porque nem todo mundo assiste todos os vídeos, mas é Powertrain Control Module, ou seja, o módulo de injeção do powertrain, geralmente do motor. Né? É englobado pelo módulo de injeção do motor também, certo? Então, uma das variáveis do cálculo da quantidade de combustível é o ângulo de posição da borboleta, principalmente nos sistemas de injeção que utilizam speed density. Eles têm que usa o cálculo de o método de cálculo velocidade e o ângulo de posição da borboleta ele é importante para alguns métodos de cálculo. Em geral, o speed density ele é muito importante nesse método, porque ele ajuda a determinar o enchimento dos cilindros, certo? Então, esse parâmetro permite que o módulo entenda as necessidades do motorista e efetue os comandos necessários para que o motor opere propriamente. Então, vamos lá. Vamos começar. Sensor de posição da borboleta. Localiza-se no corpo de borboleta, claro, certo? Mais precisamente, ele está bem no eixo da borboleta de aceleração. Ele é um sensor de resistência variável, ele é um potenciômetro. Né? O potenciômetro é um resistor de contato móvel. Este é um cursor conectado ao eixo da borboleta. Na maioria dos potenciômetros, a pista resistiva é disposta em arco, certo? Eu já vi muitos potenciômetros assim, e o da borboleta de aceleração ele é um arcozinho resistivo e o cursor vai atritando ali no arco. Né? Talvez o motivo pelo qual esse resistor, talvez sendo o motivo pelo qual este resistor é o que melhor se adapta aos sensores de posição da borboleta. Né? Exatamente. E além disso, alguns sistemas de injeção ele possui dois potenciômetros, né, para fazer uma redundância. Né? Então a PCM está sempre recebendo os dois sinais para fazer redundância e além disso, quando um falha, o outro assume. Né? E tem também alguns casos em que um funciona até determinada abertura e o outro funciona a uma outra faixa de abertura. Né? Varia muito de acordo com o sistema. O objetivo disso, em geral, é redundância, ou seja, eu tenho um pouco mais de robustez a problemas, né? Não necessariamente que o carro não vá ter dificuldades de perda de desempenho, que geralmente acontece, mas ele tem desempenho suficiente para se deslocar até um centro autorizado, uma oficina, uma assistência técnica. Esse é basicamente o objetivo dessa redundância. Então vamos lá, vamos para o funcionamento. Bom, basicamente o funcionamento é como eu falei para vocês, né? Eu tenho uma pista resistiva em arco, que é destacada aqui pelo resistor, e eu tenho um cursor móvel, que é o Movable Contact, certo? E o que é que acontece? Eu tenho a tensão de entrada, né? E a de saída. Né? Eu tenho a corrente de saída, que é enviada para o PCM. Né? Então, à medida que esse cursor móvel se desloca pela pista resistiva, ele está variando a tensão, ele está variando a corrente, e é lógico, obviamente, vai variar o sinal enviado para o PCM. Então, dentro da programação da PCM, ela tem as relações de ângulo, resistência, ângulo. Para tal resistência, o ângulo é tanto. Né? Então, e aí a PCM consegue identificar
o quão aberta ou quão fechada encontra-se a borboleta. Então vamos ver aqui o funcionamento. À medida que a borboleta se movimenta, né, o cursor também se movimenta, mas sobre a pista resistiva. Esse movimento altera a resistência do sensor e, consequentemente, sua tensão de saída para o módulo. O sensor possui 3 fios, consequentemente, 3 pinos. O negativo terra, o positivo de referência e o positivo de saída. O que é o positivo de referência? É a tensão, né? É o positivo necessário para o sensor funcionar. E o de referência é o sinal de saída, é o positivo de saída para a PCM. Né? Os pinos positivo de entrada e o negativo são dos circuitos que se conectam às extremidades do potenciômetro, ou seja, aqui é o terra, até pelo sinal, né? Até lá. E esse é o positivo positivo de entrada, ou seja, é por aqui que é energizada, por assim dizer, bem vulgarmente falando aqui, por aqui que é energizada a pista resistiva do sensor. E por onde sai, né, a tensão de saída? Pelo próprio cursor. Né? Enquanto que o pino positivo de referência pertence ao circuito que se conecta ao cursor do sensor, ou seja, por ali que vai sair o sinal de referência para a PCM. A unidade eletrônica envia a referência de 5 volts, que passa pelo resistor fixo dentro da mesma e que está ligado em série com o circuito positivo do potenciômetro, que vai fazendo a variação de tensão. O cursor repousa sobre a extremidade conectada ao aterramento, de forma que retorna a PCM uma tensão baixa, cerca de 0,45 volts. Quando o veículo está em funcionamento, porém em marcha lenta, o sensor envia 0,5 volts para o módulo. Em condições de wide watch, o que é o watch? É o wide open throttle, né? Ou seja, borboleta totalmente aberta. O cursor do sensor retorna para a PCM uma tensão de 4,5 volts. Lembra que uma vez, nos outros vídeos, eu falei, olha, nem sempre, quer dizer, nunca que os sensores vão enviar para a PCM o valor, os extremos, 0 e 5. Quando envia é porque há problemas. Né? Então, não estranhe estar sempre em 0,5 ou 4,5. Certo? O valor da tensão é proporcional ao ângulo do cursor em relação ao ponto de contato negativo. E é calculado da seguinte equação. O cálculo da tensão, a relação de tensão e ângulo do cursor é dado por essa equação. Eu tenho a tensão em função do ângulo, né? Eu tenho K, que é uma constante, né? E o θ, que é o ângulo de posição. Muito provavelmente o θ deve ser calculado, deve ser medido em radianos, ou convertido, né? Ninguém mede em radianos. Né? Os valores medidos pelo potenciômetro são enviados diretamente à PCM. O cálculo do valor de saída é feito da seguinte forma. A central soma o valor do resistor fixo interno ao valor da resistência do potenciômetro naquele instante. Com a resistência total, ela descobre a corrente no circuito e então pode finalmente chegar ao valor da tensão de saída, multiplicando a corrente pela resistência do potenciômetro. Então assim, a PCM sabe o quanto, né, ela tem a variação do sinal de referência do cursor e ela tem o quanto de tensão está na pista resistiva. Né? Então ela faz esse cálculo e ela sabe o que está acontecendo dentro do corpo de borboleta, né? O quanto ele está abrindo, o quanto ele está fechando.